Bom dia, meus amores. Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos começar o capítulo 7, que é sobre saúde. É um dos melhores capítulos desse livro. E vamos falar um pouquinho de algo que nós conhecemos tão bem, né? Como o livro de vocês fala, sempre desejamos de felicitações de aniversário, que a pessoa tenha muita saúde, né? Que é um desejo de todos nós. Aqui eu coloquei uma figura que... Cadê minha setinha aqui? Né? Tem uma pessoa fazendo yoga. Isso representa as atividades de lazer que nós temos que fazer também para não ficar só escola ou muito tempo em uma coisa, por exemplo, muito tempo jogando no celular. É uma forma de diversão, mas se eu passo muito tempo, aí já acaba prejudicando. Então, o que provoca, né, doenças? Se eu tiver com um desequilíbrio em todas essas partes do corpo, eu posso adoecer. Então, peraí, que saltou. A saúde mental ela é importante também. A gente não pode falar só sobre a saúde física. A saúde mental é sempre importante, é sempre bom conversar com amigos, é sempre bom sair um pouco de casa, conhecer novos lugares, passear, para que a nossa mente possa ter imagens boas, possa ter sensações boas que fazem bem para o nosso cérebro. A segunda figura é de uma pessoa dormindo. Nós sabemos que o ideal é que todas as pessoas dormissem pelo menos 8 horas por noite. Tem gente que se sente descansado com 6 horas, tem gente que se sente descansado com 7 horas. Já tem gente que se sente descansado só com 10 horas. Então, às vezes, essa quantidade de tempo varia. Eu não posso também, né, dormir o dia todo e achar que isso é normal. Então, o ideal é que nós tenhamos ótimas noites de sono. Se tivermos uma noite de sono ruim, o nosso dia ele fica improdutivo, a gente não consegue prestar atenção, fica muito alheio às coisas. Eu coloquei aqui na figura, ele traz uma fruta, que quer dizer alimentação saudável. Não posso ficar sempre comendo besteiras. Claro que vez ou outra a gente pode comer, mas ter cuidado, almoçar o feijão, arroz, carne, uma salada, uma verdura todo dia, né? Ter cuidado com alimentos processados, alimentos industrializados, sempre preferir frutas, verduras, alimentos in natura. Eu tenho um bonequinho também representando a atividade física, que também é importante. Sempre brincar de pular corda, por exemplo, é um tipo de atividade física, fazer uma caminhada. Vocês não estão na idade de ir para academia, né? Assim, geralmente os ensino médio, né? Os alunos do ensino médio que vão mais para academia, que tem mais essa preocupação. Podem ir, pode, né? Atividade física é sempre bom. A educação física da escola também ajuda, então o ideal é que a gente sempre tenha algum tipo de atividade física para fazer. Não ficar em casa só comendo, dormindo e indo para a escola. O nosso corpo precisa de atividade física. E aí, no final, eu tenho aqui um coração, né, com um batimento correto, né, que quer dizer que se todas essas funções estão bem, o meu corpo, o meu organismo, meu coração vai ficar bem. Muitas doenças do coração, por exemplo, é por causa dessas... quando a gente não obedece esses pilares aí que a gente comentou. Mas o que é saúde? A OMS, ela define saúde. Gente, a OMS é a Organização Mundial de Saúde. É uma organização realmente mundial que ela estuda, ela ajuda, ela de forma bem científica mesmo, a questão das doenças, nós estamos vendo muito
a OMS agora na questão do coronavírus, né? Teve aquele vídeo que a gente falou que a OMS decretou que era pandemia. Então, é uma organização muito importante que atua na saúde de forma mundial. Então, a OMS define saúde como o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente da ausência de doenças ou enfermidades, porque as pessoas antigamente pensavam que se elas não tinham doenças, eram pessoas saudáveis, né? Só que muitas vezes as doenças elas vinham de forma oculta, ou então um mal-estar que não era nem doença, mas era um mal-estar. Então, precisou mudar o conceito de saúde. Não é porque você não tem nenhuma doença que você está saudável. O livro de vocês traz um pouquinho sobre a saúde pública. A saúde pública, ela está relacionada com a integridade física e mental dos integrantes dessa comunidade. Então, quando eu falo de saúde pública, eu falo de uma determinada região, eu me preocupo com todos os moradores de um local. Eu posso restringir para Iguaí, posso estender para a Bahia, posso estender para o Brasil e até para o mundo todo. Então, as ações de saúde pública são ações que visam manter a saúde, a qualidade de vida para todos os habitantes de um local. E isso é muito importante. A saúde pública, gente, ela depende muito de medidas que possam proporcionar melhores condições de vida, como a educação sanitária, nutrição, habitação adequada, necessidades básicas. Nem sempre, como nós falamos ano passado sobre saneamento básico, então nem sempre todo mundo tem acesso a esse tipo de coisa. Acesso a saneamento básico, acesso à higienização, não tem acesso a um posto de saúde próximo. Então, quando eu falo de saúde pública, eu tenho que falar sobre tudo isso, porque todas essas coisas elas vão influenciar na saúde de um povo, tá? Quando isso não acontece, quando eu tenho uma população que não tem uma boa saúde pública, os índices estão baixos, ela se torna uma comunidade mal atendida e doente. Vamos supor aqui que Iguaí, na verdade, Iguaí já está tendo surto de dengue, a gente está tendo muitos casos. Mas aí, se esses casos de dengue aumentar bem mais do que já está, então tem um problema aqui na saúde pública, né? Tem que começar a rever ações que possam diminuir a incidência de dengue no município, tá? Então, isso aí, gente, é epidemiologia. O que é epidemiologia? É a ciência das epidemias. Epidemias são as doenças, tá? Que, como eu estou falando de saúde pública, então eu estou falando de muita gente, de uma comunidade. Então, aí eu tenho uma epidemia. Propõe-se a estudar o acompanhamento dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas. Então, eu tenho uma ciência aí para estudar essas doenças, por que essas doenças estão acontecendo, qual é a população que é mais acometida por essa doença. Então, eu gosto muito da epidemiologia, eu acho uma das áreas mais interessantes da saúde. Vamos lá falar, se tivéssemos um surto aqui, vamos pegar o de dengue, onde nós já temos muitos casos. Então, a gente tem que se preocupar com esses casos de dengue daqui de Iguaí. Então, para responder isso, eu vou analisar alguns indicadores de saúde. O indicador de saúde, ele pode representar quando uma contagem de casos de uma doença é pequena, quando é muito grande, se, por exemplo, quando ela começou, como ela começou, o estudo dessa doença atingiu mais homens, atingiu mais mulheres. Então, isso são os indicadores. Vamos ver alguns aqui. Eu tenho aí o demográfico, o socioeconômico, o nutricional, ambiental, o negativo e o positivo. Eu vou falar um pouco mais na frente sobre
o demográfico, o socioeconômico, mortalidade, morbidade e cobertura. No nutricional, a gente vai fazer um indicador de saúde de acordo com a alimentação dos pacientes, né, da comunidade. Se tem uma alimentação boa, se não tem, né? Se for uma doença provocada por um alimento, então a gente vai fazer esse indicador nutricional em cima do que, de quantas pessoas comeram um alimento. Vamos supor que houve uma contaminação aqui em Guaí por um extrato de tomate, por exemplo. E aí, o paciente zero, que é o primeiro paciente que pegou aquela doença, ele teve dor de barriga, e aí ele listou algumas coisas que ele comeu. Vamos fazer um indicador nutricional. E aí vem outro paciente, a gente começa a procurar o que foi em comum, né, que eles comeram. Primeiro a gente fala que é água, né, porque é algo comum que todo mundo bebe, mas aí com o tempo a gente vai apurando. E aí nós percebemos, chegamos até o molho de tomate, que foi o que causou. Então, esse é um tipo de indicador. Eu tenho um indicador de saúde ambiental, e a gente vai avaliar o local, né, onde a pessoa se encontra, o ambiente. O negativo é o de morbidade e mortalidade, que a gente vai falar mais na frente, também é o positivo. Então, no Brasil, os mais utilizados são esses que a gente vai falar. Primeiro, vamos começar com o índice demográfico. O que é índice demográfico? São o número de habitantes de um local, ou também posso usar a idade, ou posso usar o sexo, a etnia, ou até uma região. Então, tudo isso é um censo demográfico, né? Um indicador demográfico. Aqui eu trouxe, por exemplo, uma distribuição etária da população por sexo no Brasil. Ele traz a população de 2000 e uma previsão de como será em 2035, que é essa parte aqui mais clara. Como vocês podem ver, no ano de 2000, eu tenho aí uma quantidade grande, né, de homens e mulheres até os 29 anos, e aí começa a diminuir, certo? Como vocês podem ver aqui, está diminuindo, homens e mulheres. Tem alguns locais, algumas cidades que eu tenho mais homens, né, como essas aqui, e tem uns que eu tenho mais mulheres. A previsão aqui em 2035 diminua, né, os nascimentos aqui, então eu vou ter uma população maior de 35 a 39 anos, né? Uai, passou. Perdão. Então, isso aqui, gente, é um exemplo de índice demográfico. Toda vez que eu estiver falando de número de habitantes de um local, idade, sexo e etnia, esse daqui foi idade e sexo, né? E número não, que ele não colocou em números. Mas ele coloca uma proporção, né, de habitantes de uma região. Ele só não colocou a etnia, que a etnia a gente ia colocar aí a questão dos pretos, pardos, brancos, indígenas, tá? Socioeconômico. O que é o índice socioeconômico? Vai identificar a renda, a ocupação, a classe social, tipo de trabalho, condições de moradia e de alimentação de uma população. Então, toda vez que eu avaliar esse tipo de coisa, eu estou avaliando o socioeconômico. Eu trouxe aqui um gráfico de taxa de crescimento da renda individual de trabalho por grupos. Então, como vocês podem ver, aqui é o zero, tá? Então, a taxa de crescimento é que mulheres, né, aumentou aí um pouco a taxa de crescimento de renda. Isso porque, historicamente, nós sabemos que as mulheres não trabalhavam, e aí, de um tempo para cá, elas começaram a se mostrar mais, a procurar mais emprego, a se especializar. Então, nós temos um crescimento aí de trabalhadoras mulheres no nosso país. Então, ela aumentou. Porém, a taxa de crescimento de renda individual de homens diminuiu aí um pouco. Nós vemos aqui que os pretos, né,
diminuiu, né, a taxa de crescimento da renda cada vez é menor para os pretos, os pardos não tanto. Os jovens de 20 a 24 anos, a renda, né, de menos 17. Sem instrução também, a renda é bem pouca, diminuiu muito na região norte e nordeste também. Então, sabemos aqui que os jovens, eles muitas vezes acabam trabalhando em locais onde não tem nem direito a salário mínimo, mas como eles precisam trabalhar, muitas vezes para sustentar a família, então eles acabam recebendo bem pouco. Sem instrução são os analfabetos, então outra população que tem uma diminuição da renda, e o povo que vive no Nordeste, né? Sabemos que no Nordeste tem uma taxa de desigualdade social muito grande. Aqui eu tenho mortalidade, gente. O índice de mortalidade, acho que ninguém tem dúvida, né? O número de óbitos, mas também posso falar o número de nascidos vivos e nascidos mortos. Eu trouxe aqui o índice da Bahia, do ano de... Ele faz uma comparação da mortalidade infantil, ou seja, da mortalidade de crianças do ano de 1990 até o ano de 2016. Então, como vocês podem ver, foi diminuindo com o tempo, tá vendo? Diminuiu. Só que aí, vamos só observar aqui. Em 2014, em 2015, eu tive uma queda. Só que aí, em 2016, eu tive uma subida. Por mais que, em comparação com 1990, foi bem menor, né? Mas a tendência, gente, o que nós queremos na Bahia é que a mortalidade, né, de crianças diminua e não que cresça. Que isso aqui, ó, que chega em 18, venha para 16, venha para 15, 14, 13 e acabe, né? Mas teve uma subida aqui. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2016 foi quando teve a crise da Zika. E aí tinha muito bebê, muita criança falecendo por conta da Zika e também por conta teve uma crise econômica na época também. Cobertura. Cobertura é o número de consultas médicas do SUS por habitante, ou pode ser também o número de internações hospitalares por especialidade, ou proporção de partos cesáreos também, razão entre nascidos vivos, informados e estimados, ou até cobertura vacinal. Nós estamos vendo muito esse índice de internação hospitalares agora, com o coronavírus, né? Volta e meia fala, tantos pacientes internados. Então, esses índices acabaram sendo mais visualizados, mais propagados. Eu trouxe aqui a cobertura vacinal do sarampo por estado. Esse gráfico aqui eu não achei a data dele, mas eu acho, não sei se ele é atual, mas eu trouxe aqui para a gente ver. Então, podemos observar que eu tenho aqui todos os estados, né? A Bahia, eu tenho aqui um número de seria mais ou menos uns 74. Ele não trouxe o número da Bahia, olha para isso. Seria mais ou menos uns 70, não, 60, deve ser uns 60 e alguma coisa aqui, ó. Que ali tá o 63, então aqui deve ser uns 65, mais ou menos. Ou 68. Então, a Bahia teve aí, ó, 68% de crianças vacinadas em sarampo. Então, ainda faltou muita criança para ser vacinada. Agora, vamos ver os extremos. Eu tenho... de novo, passando os dados. Eu tenho aqui o Amapá, gente, ó, teve 100% de crianças vacinadas com sarampo. E o menor foi esse daqui, né? Isso foi em Rio de Janeiro. Teve só 55, metade, não, um pouco mais que a metade, né? Das crianças vacinadas por sarampo. O sarampo teve um aumento no número de casos, voltou aí e tem sido uma preocupação muito grande. Vamos lá.
essa questão dos gráficos são importantes para que a gente tenha a noção das doenças que atinge a população. Mas por que isso é importante? Por que o demográfico é importante? Porque, às vezes, eu tenho doenças que só atingem mulheres, ou tenho doenças que só atingem homens. Vamos dar um exemplo. Câncer de próstata só vai atingir homens. Câncer de colo de útero só vai atingir mulheres. Câncer de mama atinge homens e mulheres também, que às vezes as mulheres pensam que o câncer de mama só atinge mulheres, mas atinge homens também, em quantidade menor, tá? Mas também atinge. Tem doenças que são mais incidentes em negros, tem doenças que são mais incidentes em brancos. Vamos lá. A questão da renda. Então, como eu tenho cidades aí que tem o saneamento básico, né, bem precário, eu tenho cidades também que tem a seca, por exemplo. Então, esse tipo de lugar vai ter uma doença que não vai ter em locais que vai ter o saneamento básico. Como a gente viu, aquelas doenças causadas pela água, doenças causadas pelo solo, leptospirose, cólera. Então, são doenças que tem em locais onde não tem saneamento básico. Vamos lá? Mortalidade. Tem doenças que matam mais. Eu acho que todo mundo tem acompanhado, né? Mesmo que a gente nem liga a televisão, eu ultimamente nem estou ligando muito a televisão, mas infelizmente nós somos bombardeados de notícia o tempo todo. Então, nós sabemos que o índice de mortalidade do coronavírus tem crescido, então isso tem falado muito. Mas é importante saber, porque volta e meia, né, tem a discussão aí. Mata mais idosos, mata mais crianças, mata mais jovens. Então, esse índice de mortalidade é importante para saber isso. A questão da cobertura, muito importante também, porque se, vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Tá. Esses dias eu vi uma reportagem em que falava que países em que não tinha vacina contra a tuberculose, que é a BCG, né, tinha mais incidência de coronavírus. Então, nesses locais, eu não tenho cobertura vacinal, né? São países que a vacina não é tão eu não diria que aqui no Brasil não é obrigatória, mas é de certa forma controlada, né? A gente vê campanha, né, muito incentivado a questão da vacinação da BCG. Aí eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. Então, essa é uma forma da gente saber. Se eu tenho ali uma comunidade em que não tem PSF, não tem médico, eu vejo que a doença está vindo de lá. Então, eu posso chegar à conclusão que é porque essa população ela não tem acesso a um atendimento bom, não é? Vamos lá, chegamos de novo à parte do agente comunitário, porque eu tinha esquecido aquelas informações. Então, gente, o agente comunitário, ele é muito importante nessa questão da saúde pública, porque ele visita as casas. Às vezes, a gente não tem a visita do agente comunitário, mas tem do agente de endemias. E aí eles vão lá colocar o remédio, né, da dengue no tanque, vão também em bairros, como eles são divididos por bairros, né? Então, cada agente ali tem o seu bairro específico. Então, eles visitam as casas, eles sabem quando alguém nasceu, quando alguém morreu, eles têm que ir lá, eles têm que notificar. Eles vêm na casa da gente, aí quando vem trazer o remédio da dengue, ele também dá uma olhadinha no nosso quintal, para ver se não tem alguma coisa. Aí ele sempre orienta, não deixa aqui, porque está tendo foco de dengue na cidade, né? Orienta seus vizinhos também, eles sempre dão essas orientações para a gente. Isso é um exemplo de como os responsáveis pela saúde pública procuram promover condições sanitárias de assistência nas comunidades. Quando uma doença ela atinge alguma região, precisamos de um estudo
de onde deverão ser avaliados os elementos determinantes da doença, a distribuição dos fatores de risco e a gravidade dos casos. O coronavírus, por exemplo, ele tem sido muito divulgado, porém, gente, é muito cedo para fazer um tipo de censo como esse, entendeu? Então, quanto mais são números que estão sendo falados, mas nós sabemos que tem alguns casos que não são notificados de pacientes assintomáticos. Então, não tem como a gente dar uma certeza e fazer um censo sobre o coronavírus agora. Nós temos alguns gráficos, temos, né? Volta e meia nós trazemos. Mas isso precisa, toda doença, ela precisa até de um tempo para que eu tenha informações sobre elas, certo? Então, eu preciso de um estudo bem aprofundado, até que tenha... Ai, eu acabei me perdendo. Ai, deixa eu ver aqui. Quando teve o primeiro caso de coronavírus mesmo, estava tratando como se fosse pneumonia. Então, teve um estudo aprofundado para saber quem foi o paciente zero, da onde se pegou. Até hoje a gente não sabe com certeza de onde veio. Volta e meia aparece uma notícia que talvez não tenha sido assim, entendeu? Então, eu preciso sempre de um tempo para fazer um estudo muito aprofundado sobre a doença, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, de um tipo de censo do número de casos, né? Do coronavírus no Brasil e no mundo. Como vocês podem ver, só eu trouxe para vocês verem a dificuldade da gente fazer um gráfico comparativo, porque enquanto a China ela já está lá no dia 58, nesse dia, né, que foi feito esse gráfico, que país é esse? Os Estados Unidos, eles ainda estão no dia 23, mais ou menos. Então, eu não posso nem comparar, né, a China com os Estados Unidos, sendo que a China não chegou lá no dia 58. Eu posso comparar o dia 23 dos Estados Unidos com o dia 23 da China, para a gente ter uma noção. Entenderam como essa questão do gráfico não é simplesmente pegar e fazer o número de casos? A gente tem que ter uma noção. Eu não posso comparar hoje o número de casos no Brasil com o número de casos na Itália, ou o número de mortes do Brasil com o número de mortes na Itália, porque nós sabemos que o Brasil tem uma população muito maior do que a Itália. Então, tudo isso reflete no gráfico. Eu tenho que prestar muita atenção nesses detalhes, tá? Vamos lá. Combatendo os invasores. O nosso corpo ele está em constante troca com o ambiente. Então, nessas trocas, nós acabamos ficando expostos a alguns agentes que podem, né, nos causar doenças. Por isso, o nosso organismo ele tem alguns mecanismos que nos protegem desses agentes, que é o que nós vamos estudar agora. O nosso corpo ele é uma máquina e, como toda máquina, ele tem algumas barreiras. Então, é como se os micro-organismos fossem uns soldados mesmo, que vêm tentar atacar o nosso corpo. Se a gente comparar o nosso corpo com um castelo, por exemplo, né? A gente fecha ali todo o castelo, mas eles vão atrás de uma janela, vão atrás de uma entrada, aonde eles possam conseguir penetrar. É isso que acontece com o nosso corpo o tempo todo. Toda vez que nós expomos o nosso corpo na rua, né? Eu não tenho como não falar do coronavírus, né? Porque nós estamos vivendo muito aqui esse capítulo. Então, a questão de ser falado para ficar em casa, porque quando saímos de casa, nós vamos expor o nosso corpo para esses invasores. Então, se eles acharem alguma forma de entrada, eles vão entrar. Lembra que é muito falado assim para espirrar e colocar o braço, porque através do espirro pode transmitir. E eu saindo da minha casa, gente, eu só estou sujeita ao coronavírus? Não, eu estou sujeita a qualquer doença que se propague dessa forma. Em casa, eu estou sujeita a dengue. Então, eu tenho que ter muito, muito cuidado com os mosquitos e tal.
Então, vamos lá. De um lado eu tenho os exércitos dos micro-organismos e de outro eu tenho os nossos exércitos do nosso corpo. A nossa primeira barreira, gente, nós temos algumas barreiras naturais. Nossa primeira barreira é a nossa pele. Ela é capaz de bloquear a entrada de alguns agentes. Então, por isso que fala assim, quando chega em casa, lava a mão. Porque se os micro-organismos eles estão ali nas nossas mãos, a pele é uma barreira. A gente corre e lava, não dá tempo deles entrarem. Então, quando eles grudam na nossa pele, eles ficam procurando um orifício, um buraco para ele entrar. Quando nós lavamos nossa mão, nós limpamos, né? Então, a nossa pele, ela realmente nos protege de muita coisa. Nós nem sabemos, né? Quantas doenças nós podemos pegar quando saímos, mas a pele nos protege. Então, ela é a nossa primeira barreira, é a pele. Nós temos outras barreiras por dentro. Ah, Tia Liz, e quando alguém espirra e eu respiro esse ar? Então, aí vai entrar no meu nariz. O meu nariz, ele tem como barreira o muco, né? A secreção. Então, é um tipo de barreira. Muitas vezes é eficiente. Quando é um vírus muito forte, não é tão eficiente assim, né? Mas ele consegue proteger o nosso organismo de alguns organismos através da secreção. O nosso olho, a nossa lágrima, por exemplo, é também uma barreira. Deixa eu ver o que mais. A cera do ouvido também é um tipo de barreira. A questão da nossa boca, a saliva, também é uma barreira. E dentro do nosso corpo, por exemplo, no estômago eu vou ter o suco gástrico, que também é uma barreira. Então, são barreiras naturais do nosso corpo, certo? Eu tenho também alguns mecanismos de defesa inespecíficos. Deixa eu passar. O que para explicar esse mecanismo, eu vou dar um exemplo da inflamação. A inflamação é a forma do nosso corpo reagir quando entra algum organismo estranho. Então, o que acontece? O nosso exército de defesa, que são os leucócitos, vão correr para lá, para onde teve, e aí, como eles estão sendo produzidos muito rápido e eles se juntam naquele local, o local incha, certo? E aí, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eles têm um trabalho muito grande de tentar fechar, às vezes, o orifício, né? O buraco que fica na nossa pele por alguma ferida. Aí, quando a gente vai e tira aquela casquinha, eles têm que trabalhar de novo para fazer novamente. Então, tem amor aos leucócitos de vocês, que trabalham muito para fechar os locais. Não fique tirando a casquinha das feridas, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que uma pessoa teve um corte e aí começa a inflamar. O início, gente, é quando os leucócitos, que nesse caso pode ser os neutrófilos e os monócitos, eles saem da corrente sanguínea e correm para esse local onde está havendo ali o organismo estranho, né? Esse processo é conhecido como diapedese. Nesse momento, as células, cadê a setinha? Aqui. Ela correu aqui, e aí, aqui é uma pele, tá, gente? Aí veio aqui esse micro-organismo estranho, né? O que ela vai fazer? Ela vai fazer um processo conhecido como fagocitose. O que é isso? A célula, ela faz esse processo de invaginação, onde ela engloba o micro-organismo que está invadindo o meu corpo, e ela fagocita, ela destrói ele dentro dela, tá? Isso funciona na maioria das vezes, porém, quando o vírus ele é muito rápido, mais rápido que as nossas células de defesa, né, nós acabamos pegando a doença.
Certo. Esse aí foi o processo inflamatório para a gente aprender mais um pouco. Vamos falar um pouco sobre a febre. A febre é um outro mecanismo de proteção, é a elevação do corpo, né? Geralmente ela está de 37,5 acima e ela nos informa que algo está errado com o nosso corpo, houve algum desequilíbrio no metabolismo. Nem sempre a febre é sinal de doença. Às vezes, pode acontecer por atividade física, seu corpo esquentar, por excesso de roupa, seu corpo também esquenta. Então, nem sempre a febre é sinal de doença, mas é um sinal de alerta para que a gente fique alerta mesmo para qualquer outro sintoma que possa aparecer. E aí a gente entra com a medicação. Quem é responsável pela manutenção da temperatura do nosso corpo é uma região do encéfalo que é conhecida por hipotálamo, tá? É uma região que mantém a temperatura equilibrada. E o que o hipotálamo faz? Quando o ambiente está quente, ele estimula a perda de calor, né? Então, está muito quente aqui fora, o meu corpo também está quente por dentro, ele precisa perder o calor. Aí a gente começa a transpirar. É uma forma do nosso corpo botar, fazer com que o calor saia do nosso corpo. Quando está frio, é o contrário, ele vai produzir calor para manter o nosso corpo na temperatura ideal. Agora vamos falar um pouco sobre o mecanismo de defesa específico, né? Nós já falamos sobre os inespecíficos, agora vamos falar sobre os específicos. Os específicos, gente, vai envolver aí algumas células especiais. Quando o sistema imunológico ele é capaz de identificar o micro-organismo que invadiu, chamado antígeno, ele apresenta efeito de memória. Ou seja, o corpo ele pegou a doença uma vez. Aí eu vou ter algumas células que vão lembrar, né, na próxima vez que ele pegar. E aí já vai saber como atacar essa doença. Por isso que as vacinas elas funcionam, porque é um tipo de deixar uma forma de deixar a memória no nosso corpo, tá? Então vamos lá. Eu peguei gripe, né? Um tipo de gripe. E aí, se eu pegar de novo, as minhas células, né? Essas aqui, ó, que está representada pelos idosos, elas vão se lembrar, ei, mas eu já sei como é que mata esse vírus ou essa bactéria. Aí ela vai lá e produz, né, as células que são aptas a matar o micro-organismo invasor. Então, esse tipo de célula chama linfócitos T, é um tipo de exemplo. Eles são enviados para destruir especificamente. Por isso que é um mecanismo de defesa específico, porque eles já mandam os linfócitos específicos para aquela doença. Tem até alguns exames que comprovam que a gente já teve algumas doenças. Muitas vezes a gente elimina essas doenças sem nem saber. O nosso corpo ele defendeu e a gente nem sabe. Mas é uma defesa de memória. Sempre lembre disso. Quando eu falo de mecanismo de defesa específico, eu estou falando de memória. Então, a minha célula vai se lembrar, né, de como, de qual célula é necessária, de qual forma é necessária para matar esse micro-organismo. Medicamentos antivirais, antibióticos podem contribuir com as reações de defesa, mas quando o organismo da gente está debilitado, às vezes nem os remédios ajudam. Vamos falar. Ah, tá. Eu trouxe um exemplo aqui de uma célula. É porque o GIF não tem ela completa, mas essa célula ela consegue engolir todo esse agente aqui. Se eu não me engano, é um câncer. É um linfócito T que ele consegue englobar aqui e ele digere. Mas é isso aqui que acontece no nosso corpo, tá? Vamos falar agora sobre alergias. As alergias ocorrem quando o nosso sistema imune é capaz de produzir anticorpos
contra alguns antígenos que às vezes são inofensivos para umas pessoas, né? Mas extremamente ofensivos para outras. Alguns alimentos, corantes, pólen e alguns compostos presentes em medicamentos. Por isso que quando a gente vai no hospital, sempre pergunta se tem alergia a alguma medicação. Aqui são, quando o espirro, né, é o nosso corpo tentando tirar alguma coisa que nos fez mal, né? E aqui o inchaço, claro que não acontece dessa forma, mas realmente o paciente ele incha muito, é uma forma de tentar expulsar aquele micro-organismo do corpo, né? Às vezes as pessoas enchem de carocinhos, isso acontece, gente, por camarão, né? Às vezes picada de abelha também causa isso, picada de escorpião. E eu vou ter o choque anafilático, que é a forma mais grave de alergia, é extremamente perigosa, por isso que quem é alérgico sempre tem que ter cuidado e evitar o máximo possível tudo que lhe causa alergia, porque ela acontece de uma forma muito... O choque anafilático, às vezes, acontece de uma forma muito rápida. E aí, geralmente, acontece quando o paciente ele ingere, né, alguma... aquilo que provoca a alergia nele. E aí, a reação alérgica, ela não depende assim da quantidade. Ah, mas eu comi só um pedacinho de camarão. Não importa, o nosso corpo reage da mesma forma se você tivesse comido muito. Então, o choque ele pode ser causado por uma picada de escorpião. E aí, o corpo ele começa a produzir histamina, tá? Por isso que os remédios antialérgicos é chamado de antihistamínicos. Porque quando produz a histamina, essa histamina ela ajuda o nosso corpo, né? Só que em grande quantidade ela pode causar o choque anafilático. E aí qual é o problema? Eu posso ter asfixia, porque a garganta ela incha mesmo, e aí o ar não consegue passar. E aí vai ter um edema aqui, o ar não consegue passar e a pessoa também pode ter queda de pressão e principalmente a falta de ar, né? Bom, eu vou parar por aqui. Na próxima aula, eu quero que vocês estejam com o cartão de vacinação de vocês. Será amanhã, para que a gente possa olhar para o cartão e aprender algumas informações. Certo? Essa foi a nossa aula. Eu vou estar passando qual é a atividade para vocês fazerem no grupo, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Até daqui a pouco.